É o seguinte, gente. Saiu o Boletim Focus. Tô trazendo aqui toda segunda para vocês. Hoje eu estou gravando na quarta. Ah, Luan, você esqueceu? Não, é porque o pessoal folgou aí no carnaval e só saiu hoje. Então eu vou trazer hoje. Mas antes, eu peço para que você curta esse vídeo, se inscreva, ative as notificações, que você receba vídeos como esse de economia e de política. Não se esqueça de se aparecer o hype, porque você ajuda demais o canal. Considere ser membro para ter conteúdos exclusivos. Recentemente saiu um vídeo meu falando sobre a ascensão lá da robótica na China e da inteligência artificial. Vídeo muito bacana que quem é membro já tem acesso. Tem também aqui o Pix para caso você queira e possa contribuir com este projeto. Vamos falar aqui sobre o Boletim Focus. Notícia do G1 aqui, ó, G1 Economia. E a gente tem que mercado financeiro reduz estimativa de inflação deste ano para 3,95. Apesar dele dizer que foi na segunda, mas eu vou provar aqui, tá? Vou provar aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá, já tá aberto aqui, na verdade, o Boletim Focus, mas eu vou abrir aqui só para vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Para depois ninguém pensar, tá metendo migué. Não é não, ó. Entra aqui. Tá vendo aqui, ó? Relatório de mercado, 13/2. Segunda, né? Só que olha a data de publicação, 18/2, ou seja, foi publicado hoje. Não à toa que essa notícia é de quando? De hoje. Certo? Então não é migué meu para dizer que eu esqueci. Veja só. Aí a gente entra aqui no Boletim Focus. Deixa eu ver se tá... está bom, né? Não, agora foi demais. Veja. Aí ele fala aqui 3,95%, né? Aí a gente olha aqui, ó, primeira linha, inflação, 3,95%. A gente vê que já há uma queda na estimativa há semanas, né? Pelo menos 4 semanas consecutivas que eles ficam projetando queda. Isso é importante a gente pontuar, por quê? Porque é mais um reforço para a gente imaginar que estamos cada vez mais próximos de um ciclo grande de corte na Selic. A gente já tem a sinalização da última ata do Copom, onde o Banco Central disse que na próxima reunião vai cortar a Selic. Não esperem um corte grande, tá? Eu vi gente torcendo, vai ser 0,5, Luan. Vai nada, gente, vai ser 25. Vai ser 25. Salve a todos, salve, Matheus. Vai ser 25, pô, 0,25. Não esperem também 0,50, não. 0,50 geralmente a galera aumenta, né? Mas para descer, meu irmão, para descer não é tudo isso não, tá? Não, mas se descer 0,50 eu vou dizer, graças a Deus que eu errei, né? Graças a Deus que eu errei. Mas duvido que seja 0,50, tá? Provavelmente vai descer aos poucos. E veja, lembrando, né, que eu tinha falado, olha, se mantiver, na semana passada, né? Semana retrasada eu disse que se na semana posterior, que foi a passada, mantivesse e se manteve 12,25, era sinal de que a indicação do Guilherme Melo não foi essa catástrofe toda para o mercado financeiro. E se manteve essa semana também 12,25 e o governo ainda mantém a indicação. Então, é um sinal para o governo avançar e manter mesmo, né? Talvez tenha choradeira se o Lula oficializar e disser vai ser o Guilherme Melo. Talvez tenha uma movimentação aqui. Mas, já que não teve, o que é que me sugere isso? Que o mercado não tá tão chorão assim, né? O mercado não tá tão inferninho assim com o Guilherme Melo. E é super importante a gente manter um cara como o Guilherme Melo numa pasta como essa, porque o cara vai estar lá para tentar ser mais uma voz nessa questão da taxa de juros. Mas veja, mesmo é aquilo que eu falei para vocês, né? Podia ressuscitar Karl Marx, nacionalizar ele como brasileiro, botar ele no Banco Central. Karl Marx não ia resolver esse negócio. Podia ser o Keynes, né? Podia ser qualquer um aí progressista. Não ia mudar a lógica, tá? É uma questão de reformulação, como eu já falei aqui para vocês. Mas aí a pegada do Guilherme Melo pode influenciar não só na taxa de juros, mas com todas as coisas que o Banco Central se envolve, né? Como nessa de liquidações, que a gente vai falar já já. E vamos só acompanhar aqui para a gente seguir. Veja, a única coisa que teve alteração foi nessa aqui. Essa parte de cima é a mais importante, tá, gente? Por isso que eu só falo dela. Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas assim, eu sempre foco na inflação e na Selic. Veja, a Selic se manteve estável. O câmbio também. Quando a gente vai olhar para as projeções dos próximos anos, não teve literalmente nenhuma alteração. Mentira, teve uma alteração aqui. Teve uma alteração aqui, sim. Isso aqui é o que mesmo, Jesus amado? O câmbio, ele projeta uma queda aqui em 2029. Beleza. Veja que a taxa de câmbio, quando a gente vê essa linha, né?
o mercado ele mostra que está sempre na casa dos 5, girando entre 5,50, né? Mais ou menos na 5,50. Não chega em 6 e nem abaixo de 5,50. Ou seja, o Banco Central está fazendo um bom trabalho nesse sentido de ancorar as expectativas em relação ao câmbio. E também na inflação, né? Já que o pessoal está colocando a inflação para baixo. Lembrando que é sempre muito complexo falar disso. Por quê? Porque a gente sabe que não é só, não faz porque não quer, não bota a inflação não bota a Selic para baixo porque não quer, não é isso, tem toda uma questão. Eu já fiz vários vídeos aqui, né? Vocês sabem, eu já fiz vídeo falando sobre a indicação do Gustavo Melo, inclusive vou deixar aqui no card para estar acima da minha cabeça aqui, para quem quiser ver mais, você que está no corte, passando aí. E tem vários vídeos aqui que eu vou falando sobre como funciona o mercado, como se tem essa pressão, né, em cima do que o Banco Central deve fazer. A gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente não é, aqui nesse canal, nós não somos aquele tipo de pessoa que vive de falar não faz porque não quer, né? Esse assunto aqui é inegociável, tá? Ninguém mete essa aqui. Aqui tá todo mundo esperto e vacinado contra esse tipo de discurso de boca mole. Então, só para corroborar com isso, a gente precisa sempre lembrar de como que funciona essa máquina. Luan, não é possível, você vai mostrar aquela matéria de novo? Meu amor, eu vou mostrar toda hora. Vocês lembram disso daqui, né, gente? Por que eu mostro sempre isso aqui? Porque eu quero... Gente, conhecimento, tanto conhecimento quanto ideia, uma ideia. Fixar uma ideia é repetição, 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 repetição. Eu vou mostrar tanto essa matéria aqui que vocês já vão... Quando eu disser sobre tal coisa, vocês já vão saber que eu vou mostrar essa matéria. Não tem outra, eu vou mostrar. Matéria de 12/10/2025, um dia desse. Mudar meta de inflação seria erro grave e faria Banco Central perder credibilidade, diz economista-chefe do JP Morgan. Cassiana Fernandes, que é essa mulher aqui. Quando a economista-chefe da JP Morgan fala, quem está falando não é ela é apenas uma avatar da JP Morgan, tá? Ela é uma avatar da JP Morgan e do mercado financeiro internacional. Quem está falando é a própria empresa. A empresa está dizendo, olha, não faça isso, senão você vai enfrentar problemas. Luan, que diabos é JP Morgan? É um banco gigantesco lá dos Estados Unidos, gigantesco, e eles também são gestores de ativos, né? O que são gestores de ativos? É você pegar seu rico dinheirinho e ir lá numa empresa e dizer, eu tenho esses dinheiros aqui, ó, esses X dinheiros, e eu quero investir. Só que eu não sei como investir. Então eu quero dar para você, lá esse dinheiro, e você vai pegar e vai investir para mim. Eu confio em você. Ah, legal. Aí o cara vai perguntar, você é um investidor agressivo? Topa riscos? Aí você, não topo. Ah, mas você é super conservador, não quer perder nunca, não está disposto a arriscar um pouquinho? Não, eu estou disposto a arriscar um pouquinho. Ah, então você é um investidor moderado, pronto. Então eu vou fazer aqui, tal, pronto. Confia no pai. Aí ele vai lá e investe seu dinheiro. Você só dá o dinheiro. Isso é uma gestora de ativos. Então, o que é que acontece? Quando o pessoal vai e faz isso, de dizer isso aqui, olha, não mete o louco. Porque se vocês meterem o louco, a gente pode tirar o dinheiro daí. Gerar uma crise cambial, certo? E quando a JP Morgan fala que o Banco Central ia perder credibilidade, apesar de estar citando o Banco Central, a ameaça não é para o Banco Central. A ameaça é para o governo brasileiro. Por quê? Porque o Banco Central, ele não decide a taxa não decide a meta de inflação. Quem decide isso é o CMN. O que é CMN? Conselho Monetário Nacional, que é composto por o Banco Central, né, o presidente, Galípolo, Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, e o ministro da Fazenda, que hoje é o Fernando Haddad. Em breve essa composição vai se alterar, porque os dois ministros vão sair, né? Vai mudar a composição do CMN. Luan, mas o Banco Central tá lá, então é uma ameaça pro Banco Central. Não, porque se você for pensar, tá 2-1, né? Se você for pensar que o Banco Central é o que tem menos poder aí, né? As outras duas cadeiras são diretas dos ministérios. Então, teoricamente, quem decide é o governo. É óbvio que não é só assim, né? Tem um peso, o Galípolo tem influência e tal. Mas vocês têm que pensar que é uma ameaça direta ao governo brasileiro. Se vocês mudarem a meta de inflação, a gente vai tirar o dinheiro daí, a gente vai rebaixar a nota de crédito de vocês. A gente sabe que tem aquela Moody's, S&P,
Enfim, tem outras agora não tô lembrando quais são o nome das outras. FIT, tem a FIT, que são a questões de aquelas empresas que dão as notas de crédito. Você é bom pagador, você não é. E toda vez que você é rebaixado, dependendo do quão rebaixado você for, vai ter várias empresas que vão começar a tirar dinheiro de você, porque você vai ser visto como um potencial investidor, um potencial local de investimentos ruins. Aí o pessoal começa a tirar dinheiro de você. E se a JP Morgan diz, o Banco Central vai perder credibilidade, basicamente ela está dizendo, se isso acontecer, a gente tira o dinheiro daí. Se a gente tirar o dinheiro daí, o que é que vai acontecer? Efeito manada, fuga de capitais, não só da JP Morgan, mas de outras instituições financeiras internacionais. E isso, consequentemente, acontece o quê? Crise cambial. O que é uma crise cambial? Dólar disparado. Tem uma frase muito famosa do falecido Mário Henrique Simonsen que dizia o seguinte: a inflação, ela aleija, mas o câmbio mata. O câmbio mata, porque a inflação é a inflação por si só. O câmbio é problema gerado pela questão do dólar e tem a inflação de rebote também. É uma casadinha, é uma coisa inacreditável de terrível você passar por uma crise cambial. E por que tem inflação em crise cambial? O dólar está muito alto, tem inflação? Que negócio é esse? Porque tem muito preço aqui que acaba dolarizando indiretamente. Por exemplo, commodities. O pessoal lá que vende as commodities do agro. Eu sei que o agrobusiness não é o responsável por toda a questão da comida que vai para nossa mesa. Na verdade, é mais o pessoal de pequeno porte, né? E muitas vezes a agricultura familiar. Porém, existe uma parcela importante, ainda que menor, do agrobusiness. E se esse agrobusiness do nada tira essa parcela importante e resolve mandar tudo para fora, por que ele mandaria tudo para fora? Porque numa crise cambial eles iam lucrar muito vendendo para fora, né? Então eles iam direcionar tudo, quase tudo para fora. Ia pressionar o preço dos alimentos, entendeu? Pressionando o preço dos alimentos, a inflação sobe. Até porque todo mundo é muito sensível a alterações na nossa cesta de alimentos. Também há a questão dos combustíveis. Por que os combustíveis aumentariam? Porque cerca de 20%, 18%, é importado do nosso combustível. Se 20% é importado, 20% deles sofreria um aumento, que o dólar ia disparar. Ou seja, em alguma medida, o preço dos combustíveis ia sofrer um aumento, uma pressão. A gente sabe que, graças ao JK, tudo virou estrada, né? Não é que não tenha que ter estrada, né? Mas ele escolheu não ir pelos trilhos e foi pelas estradas. E tudo aconteceu de forma a tudo nesse país ser entregue via caminhões, via frete, etc, etc, etc. E aí ia ser um efeito cascata de inflação, porque aumentou o preço da gasolina e do diesel, né? Vamos dizer do diesel, porque o diesel que é o combustível do caminhão, aumentou o preço do frete, aumentou o preço de tudo. Porque tudo que chega na gente tem frete. E o frete vai ser repassado para o produto final, e aí tudo aumenta. E aí você deve estar olhando e pensando, sabe? Aí tem hora que a gente vai ouvindo as informações, aí já viu aquele meme do Kiko, né? Que tá com a bola assim, puto. Ah, mas também a gente não pode fazer nada, né? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Exatamente. Aí a gente fica puto porque a realidade se impõe, né, gente? A realidade é dura, a realidade é assim. A realidade é o Kiko, é a gente de Kiko, igual o Kiko puto. Ah, mas pô, não pode fazer nada também, bicho. Não pode fazer nada. A vida é complicada, né? A vida tem dessas. Por isso que parte do meu trabalho aqui, eu considero, eu não vou ter falsa modéstia, não. Eu considero meu trabalho importante. Porque não é todo mundo que faz o que eu tô fazendo aqui, não. E eu não tô dizendo que eu sou o único, não, tá? Respondo já a vocês. Eu não sou o único, não, tá? Tô dizendo isso, não. Mas, juntando eu e os poucos que fazem, são alguns gatos pingados. Vamos falar a verdade? Que faz esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui. Dá pra contar na mão, não dá, não? Dá pra contar na mão. Então, não tem um poder de influência que outros têm, mas o que eu consigo passar aqui, eu acho de extrema importância. De extrema importância. Porque não é todo mundo que fala isso aqui que eu tô falando. Então eu fico feliz de estar passando isso aqui pra você. Inclusive, curta esse vídeo. Não se esqueça.